Bem-vindos ao podcast do Diário do Poder. Meu nome é Thiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Rodrigo Vilela e Débora Sena. E hoje nossa convidada, a deputada federal no segundo mandato, é Bia Kicis. Deputada, muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Deputada, a gente tem começado os nossos podcasts pedindo aos nossos convidados uma avaliação do primeiro ano do governo Lula. Se a senhora puder, por favor, fique à vontade. Claro, eu vou até aqui pegar emprestado uma avaliação de um amigo dele, do Aldo Rebelo, né? E dizer que esse primeiro ano foi um desastre. Eu acho que ninguém tem dúvida, né? O Brasil estava decolando, indo muito bem no governo Bolsonaro, veio a pandemia, né? Que foi terrível para o mundo inteiro, e ainda assim o Brasil conseguiu se sobressair como um dos países que melhor lidou com a pandemia, a questão econômica, tudo. E terminamos, o governo Bolsonaro terminou com superávit, um governo superavitário, né? Um país superavitário, e aí de repente chega o governo Lula e é esse desastre completo, um débito já de 250, 280 bilhões, quando pegaram o governo com 50 bilhões, apesar da pandemia, apesar da guerra. Então, o que eu posso dizer mais? Deixa o Aldo Rebelo falar, né? Concorda com a avaliação do ex-ministro, né? Com certeza. Um desastre. E, recentemente, deputada, a gente tem visto, nos últimos 10 dias, na verdade, a gente tem visto operações da Polícia Federal atingindo figuras importantes da oposição, o líder da oposição na Câmara, Carlos Jordi, o ex-chefe da ABIN no governo Bolsonaro, Alexandre Ramagem, ontem, teve uma operação contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro. E a gente passou algum tempo tentando conversar com parlamentares para ver o que eles estão pensando, e a sensação que nos dá é que realmente esse clima de perseguição, o bafo no cangote autoritário, tem atingido todos nós, né? Jornalistas têm medo de falar, e até políticos que têm imunidade, teriam, em tese, imunidade parlamentar, têm sofrido com esse olhar permanente do governo sobre a oposição. Como é que a senhora avalia isso? Eu me sinto, né, como quando a gente lia aqueles livros, aquelas histórias dos tempos da cortina de ferro, né, a União Soviética, de Stalin. Era uma coisa muito complicada, só que, sinceramente, eu nunca pensei que isso fosse chegar ao Brasil. E chegou. Você falou tudo, né? Hoje todo mundo tem medo de falar o que pensa. Alguns superam o medo, falam, né? Muitos sofrem as consequências por isso, outros preferem não se arriscar, mas o clima é esse, é um clima até de autocensura, porque a pessoa já pensa 1000 vezes antes de falar alguma coisa. Meu Deus, será que isso vai dar problema? E sabe por que é isso? Porque para você ter um regime democrático, viver numa democracia, uma das coisas mais importantes é a segurança jurídica. E a gente aprende, eu aprendi, né, na faculdade de Direito, né, nos bancos escolares, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Hoje, a gente não sabe mais o que as leis significam, porque cada um interpreta a lei a seu bel prazer. Nós temos 11 constituições, né? Cada ministro do Supremo é uma constituição, a interpreta do jeito que bem entende, e você é punido por algo que não está previsto na lei, um crime que não existe. Outra lição é: não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Hoje você não sabe, se você falar algo, vai ser considerado crime. Aí inventam tipos como fake news, coisas completamente vazias, né? Não tem um conceito jurídico, é completamente vazio, para você então imputar alguém e punir essa pessoa. Essa insegurança jurídica, ela é típica de ditaduras. Deputada, e essa CPI do abuso de autoridade, né? Ela está ali aguardando o despacho na mesa diretora da Câmara. A gente pode contar que isso sai esse ano?
Bom, a gente espera que sim. Tem Estamos esse clima ali trabalhando. dentro do Congresso. É muito importante a gente conseguir emplacar essa CPI do abuso de autoridade, porque algo precisa acontecer. A população espera isso, né? Até a população tem falado, mas para que a gente precisa de um Congresso se quem decide tudo agora é o Executivo e o Supremo? E eles têm razão. A gente tem que concordar que a população tem razão, porque o Congresso, como instituição, deixou de ser um poder. A verdade é essa. Não é? Se os parlamentares não têm as garantias constitucionais, não tem na real, assim, porque está lá na Constituição. Está escrito. Está escrito, está na Constituição. Mas a democracia ela só vale, ela só tem eficácia se as pessoas jogarem o jogo, né, que é o jogo previsto ali. Então, as regras estão ali e as pessoas cumprem as regras e quem descumpre é punido. Então, quem descumpre a lei, o Código Penal, vai preso, é punido, tem uma reprimenda. Quando a reprimenda não chega para quem comete as infrações e quem vive de acordo com o que diz a lei é punido, né? Então, como fazer? Mas assim, a gente precisa da CPI do abuso de autoridade até para dar uma satisfação para a população. Muitos parlamentares, aqui eu quero fazer uma ressalva, eu disse que o Congresso deixou de ser um poder, mas nós temos muitos parlamentares que estão lutando. Eu não quero aqui desmerecer, né, os colegas, os parlamentares, inclusive eu, que sou uma pessoa que luto muito. Então, assim, a gente recebe críticas, a gente entende que a população está revoltada, não é? Mas é preciso separar as coisas, saber que tem muitas pessoas que estão dedicando a sua vida, né, a essa luta pela liberdade, pela preservação das instituições, pelo respeito à lei, à Constituição, com todas as consequências que a gente paga por isso. Então, você vê aí o Carlos Jordi, líder da oposição, ser acordado às 6 da manhã com a Polícia Federal na porta do quarto dele. Isso é um absurdo, uma pessoa que não cometeu crime algum. Eu só imagino isso no governo Fernando Henrique, por exemplo. Imagina. Você imagina, ou no início do governo Lula, o Luiz Guxiquem, o Luiz Guxiquem na época do Fernando Henrique, que era líder da oposição, sendo acordado pela Polícia Federal a mando do Fernando Henrique. É uma coisa que eu acho que nessa época é um escândalo absoluto. Seriam semanas de cobertura do Jornal Nacional, etc. E aí tem uma outra questão, que é o papel da mídia. A mídia, ela é fundamental para que você possa ter um regime democrático que funcione, porque a mídia, ela faz esse papel de fiscalizar, de denunciar, né, de reverberar, de informar, de trazer para as pessoas aquela informação a que elas têm acesso, analisar. Então, isso é muito importante. Agora, quando ao invés de mídia, você tem militantes, aí realmente você enfraquece terrivelmente a democracia, porque a gente pensa o seguinte: as pessoas cobram, por que vocês não entram com a ação? O PT, o PSOL, a rede entra com ações, a gente também entra. O problema é que ninguém reverbera isso. Quando a gente entra com uma ação no Supremo, uma representação, você não vê isso estampado na mídia para as pessoas saberem. A gente usa as redes para falar. E mais, na maioria das vezes a gente ainda perde, porque o judiciário também está aparelhado, muitos processos são julgados pela capa do processo. Não é? A gente tem visto isso. Então, qualquer coisa. Você vê aí agora a questão da Mind 8, a questão daquela página, agora está me faltando o nome. Choquei. Que acabou até ocasionando, levando uma menina ao suicídio. Onde é que a gente viu a reprimenda disso na mídia? Fala sério. Claro que aqui a gente tem que fazer também as devidas homenagens à parcela da mídia que funciona, que faz o seu papel, que está ali para criticar, para mostrar e informar. E aqui fica esse meu reconhecimento a vocês. E existem vários, graças a Deus, existem vários veículos que têm se mostrado realmente decentes, fazendo o papel da imprensa. Agora, a grande maioria não faz. É o que a gente chama do consórcio, né? O consórcio abafa tudo, abafa o caso, né? E ainda distorce, desinforma. Então, vocês viram o que aconteceu agora, uma repórter afirmar,
né, de forma debochada, ainda irônica, que a Polícia Federal havia encontrado notebook da ABIN com o Carlos Bolsonaro, e era mentira. Então, para essas pessoas que mentem, desinformam, não acontece nada. A gente manda representação, e aí, ministro Alexandre, e o inquérito das fake news. As agências verificadoras, um silêncio ensurdecedor, como se diz, né? Aquele famoso silêncio ensurdecedor. Silêncio ensurdecedor. Não vi ninguém postando, não vi nenhum carimbo em lugar nenhum. Pois é. Nessa hora, ninguém quer fazer nenhuma verificação, né? Deputada, agora, algo que a gente tem escutado nos bastidores ali do Congresso é que a oposição cogita recuar em relação às CPIs. CPI do abuso de autoridade, CPI da Mind, são assuntos que são ansiados pela oposição, mas o que alguns parlamentares têm dito é que quando vocês se reúnem, há aquele cuidado. Nós temos maioria para tocar essas investigações? Existe algo diferente a ser feito a partir de agora com relação a essas investigações que são necessárias, mas houve, né, no ano passado, aquele sequestro por parte da base governista. O que tem que mudar agora para que isso não ocorra mais? Bom, é preciso ter estratégia. E uma coisa que é muito importante, que a gente entende que talvez esse momento seja um momento mais propício, é para a gente conseguir conquistar os votos daquele pessoal que não é exatamente ideológico, não é de direita, é do centro-direita, aquela coisa assim, que até votou várias vezes aí com o governo do PT, mas que não está satisfeito ao ver o risco que o parlamentar ter as suas prerrogativas violadas. Porque agora a gente está falando realmente de um poder ser subjugado. Essa violação que foi feita aos direitos e garantias do Carlos Jordi não se limita ao Carlos Jordi. Ela pode ser feita com qualquer um, qualquer deputado, qualquer senador, seja de centro-direita, até de esquerda. Vai ser mais difícil hoje em dia. Mas olha o precedente, inclusive, que estão abrindo. Então, a gente está trabalhando para sensibilizar mais parlamentares para o risco que todos corremos de permitir que as prerrogativas sejam violadas. Então, se mais gente tiver realmente enxergar a gravidade do momento e vier conosco, aí a CPI vai ter número suficiente para que a gente possa ter presidente, relator e um relatório que seja fidedigno, né? Deputada, mas o Legislativo não se coloca nessa situação de ser subjugado, porque há representação ali, há pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, vejo pedidos ali de investigação, assim, abarrotam ali no Senado, mas parece que chega lá e a coisa não anda. Então, o Legislativo não tem uma responsabilidade de estar nessa situação? Claro que tem. Nós nunca tiramos aqui a responsabilidade do Legislativo, mas ao mesmo tempo que existe a responsabilidade do Legislativo, você tem parlamentares que lutam por isso, mas só que a gente tem que ter número, a questão é essa. Então, se você não tem na presidência das casas alguém que realmente atue como um leão na defesa da casa, na defesa daquele poder, né, você precisa que os parlamentares consigam se unir para isso. Se você tivesse o presidente da casa, das duas casas, que fosse nessa defesa, estava tudo resolvido. Mas a firmeza não é o forte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelo menos na minha opinião. Foi até chamado de frouxo essa semana, dias atrás, pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. A sensação que nos dá aqui de fora do parlamento é que existe o governo, primeiro, não tem maioria na Câmara. A maioria, talvez confortável, não tão confortável assim no Senado, mas na Câmara não, né? E a Câmara impôs diversas derrotas ao governo no ano passado, coisas que o presidente Lula adoraria passar com certa facilidade, que tempos atrás, com o pé nas costas e viajando no avião dele, ele conseguia aprovar, mas hoje em dia já não passa. É o caso, por exemplo, dessa medida provisória da reoneração. Sim. Que ontem, conversando com assessores do parlamento, me disseram que não tem chance. Isso aí me descreveram como um impasse, mas é um impasse impossível, que não mas dá para superar. Com relação a esse tema, eu quero até chamar a atenção
para uma coisa. Essa medida provisória ela não tratava apenas da volta, né, do fim da desoneração. Né? Esse foi um tema que realmente pegou pesado, as pessoas, houve uma resposta muito firme, até dos grandes veículos, porque ele está mexendo com peixe grande, né? Você está mexendo ali esses 17 setores, você tem aí os grandes veículos de comunicação, então, assim, realmente eles conseguiram fazer com que conseguiram fazer com que o governo tivesse essa derrota já, porque já há uma posição firmada que não vai haver essa volta da oneração da por folha. 2 vezes, né? O Congresso já se eu, posicionou. Inclusive, quando era presidente da CCJ, eu trabalhei muito para que essa desoneração dos 17 setores fosse aprovada, porque na época até o governo Bolsonaro era contrário, o presidente Lira era contrário, porque eles diziam, não, nós temos que fazer uma reforma tributária, não adianta ficar só desonerando 17 setores, porque tem muitos outros, e aí eu conversei na época com o ministro Paulo Guedes, conversei com o Lira, falei, olha, eles falavam, a gente não tem de onde tirar, né? E eu falei assim, se a gente aprovar a PEC do precatório, vai haver espaço fiscal. E o Paulo Guedes fez esse acordo comigo, ele falou, se você conseguir aprovar a PEC do precatório, a gente apoia a desoneração. E aí eu trabalhei muito por isso, conversei com o presidente Lira, ele também concordou, aprovamos na CCJ e aprovamos no plenário, ligando na hora para os deputados, mudando, virando voto. Essa é a política de verdade que eu acho que as pessoas não conhecem. Exatamente. E foi um trabalho grande. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, essa medida provisória, ela também tem uma outra coisa terrível, que é a questão do PERSE. O PERSE foi um benefício que foi dado ao setor de eventos, aos empresários do setor de eventos, hotelaria, turismo. Na pandemia? Na pandemia. Por quê? Foi um dos setores mais prejudicados. Ninguém podia aglomerar, ninguém podia sair. Como é que o empresário que vivia, né, de eventos, de aglomeração, de hotéis, turismo, restaurantes, como que eles iam sobreviver? Então, o PERSE foi uma lei, é um programa que foi aprovado pelo Congresso lá em 2021, depois renovado em 2023 pela Câmara e o Senado, para isentar, botar alíquota zero de imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição sobre o lucro líquido e PIS e COFINS. Alíquota zero por 5 anos, então por prazo determinado. Aí, nessa mesma medida provisória, eles acabam com o PERSE. Antes da hora, né? Teoricamente até 2028. Seria até 2027. Até 2027. Sendo que os pequenos empresários, que não contam com grande assessoria jurídica, tudo, né? Demora um tempo para eles entenderem, adotar. Tem empresário que começou a usufruir desse benefício, não tem nenhum ano. Então, o governo acabou também com o PERSE. E isso vai ser um desastre para o setor. E ontem, inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso, li um texto de um advogado que está no Jota, publicado no Jota, em que ele fala que essa medida é totalmente ilegal e contra decisões do Supremo, do STJ. Quando você dá um benefício por prazo determinado, ali a lei fala que são 5 anos, você não pode revogar antes da hora. Se ele era sob condição, e aí tinha condições que eles tinham que implementar para poder ter o benefício, tá? E a alíquota zero equivale a uma isenção. Então, é ilegal ainda por cima. Aí você vê um governo que não está nem um pouco preocupado com os postos de trabalho que serão fechados, com as pessoas que serão desempregadas. Imagina, esse setor é um dos que mais emprega no país. A expectativa restaurante. Somente este ano é que vamos voltar ao tamanho no setor de turismo pré-pandemia. 5 anos depois. Pois é, imagina que situação. Sendo que o empresário se programou. Não, já que eu tenho esse benefício por 5 anos, eu vou manter minhas portas abertas, eu vou, inclusive, contratar pessoas. Então, isso é um descaso. Voltamos à questão da insegurança jurídica. Não existe democracia possível sem segurança jurídica. Agora, deputada, a senhora citou aí a sua passagem na presidência da CCJ. E, recentemente, nós temos acompanhado muito pontualmente ali o seu desempenho na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. A gente consegue perceber ataques coordenados, movimentos ali dos partidos governistas, por exemplo, para tumultuar a condução dos seus trabalhos. Mas essa organização
contra a sua atuação tem sido maior agora ou foi maior na época da CCJ? Não, agora eu digo que eu tiro de letra, é fichinha. Né? Tanto que vários ministros, você está aqui, o Flávio Dino, que não foram em outras comissões, vieram na minha comissão. Né? E eles falam, olha, a gente pensa diferente, a gente não combina em nada, mas a condução dela é uma condução respeitosa e tal, e eu consigo segurar ali para fazer com que não tenha tanto tumulto. De vez em quando escapa, tem um tumulto ou outro, mas dá para segurar. Às vezes termina em confusão, mas depois que a gente já ouviu, né, principalmente já fez as perguntas que a gente queria fazer. Na época da CCJ, eu diria que os 2 primeiros meses foram infernais. Eu acho que aquela turminha, aquela galerinha ali da bancada feminina, sabe? Aquela bancada que diz que lugar de mulher é onde ela quiser. Aí eu brincava, falava menos na CCJ, né? Porque eu fui a primeira mulher a presidir a CCJ e quem mais se opunha a mim, quem mais me perturbou as ideias foi exatamente a bancada feminina. É inacreditável isso, né? Então, no início ele foi bem difícil, mas graças a Deus, e vou dizer que eu tenho, se é uma coisa que eu reconheço que eu tenho, me ajuda muito, é uma inteligência emocional. Eu sou uma pessoa que tem uma tranquilidade, uma calma para saber lidar nas situações complicadas, e sou uma pessoa de diálogo, sou uma pessoa de chamar, de conversar, chamo um líder ali da oposição, olha, líder, assim não é possível, o que eles estão fazendo, isso e aquilo, aí ele vai, conversa, tal, tenta acalmar. Então, acho que quando elas viram que eu não ia desistir, por mais que elas aprontassem, eu não ia desistir. Por conta de gritaria? Não vão ganhar no grito, entendeu? Então, a gente conseguiu tocar, e graças a Deus, depois, no final do ano, eu ouvi dos líderes e dos deputados de todos os partidos, né, muitos elogios à minha condução. Alguns disseram que se surpreenderam muito comigo, que achavam que eu era, né, uma radical, isso, aquilo. Quem já me conhecia sabia que eu não era, mas tudo bem. E então, quer dizer, foi uma coisa. E ouvi até de parlamentares com mais mandatos dizer que foi uma das CCJs mais tranquilas e profícuas dos últimos tempos. Então, fiquei feliz com isso. E fico feliz também de ser a primeira mulher a presidir a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Encerramos o ano também com números muito bons, né, de oitiva de ministros, de informações que foram atendidas, atuação do Tribunal de Contas junto à nossa comissão também. Então, é o trabalho. Agora, dizer assim, ficou feliz. Não, assim, a gente fez o nosso papel, a gente questionou, a gente indagou. Agora, as respostas nem sempre foram satisfatórias, né? É mais difícil lidar com essa oposição coordenada ou é mais difícil acalmar os ânimos dos colegas exaltados? Digo, a antiga oposição que acompanhava a senhora na CCJ e agora a oposição são vocês, mas a gente vê colegas que às vezes também ficam ali nervosos. É mais difícil conter o pessoal de esquerda ou lidar com os colegas? Não, eu digo assim, isso é do jogo. Você entender que no parlamento você tem ânimos exaltados e o espaço é para isso. Isso não pode acontecer ou no executivo ou no judiciário. Ali é o lugar errado, especialmente o judiciário. Agora, o executivo é a casa mesmo da divergência, da briga, das paixões. Eu acho absolutamente normal que aconteça. Eu só não acho normal tapa na cara. Entendeu? Aí eu já acho que é abuso, coisas que têm acontecido, né? Parlamentar que vem dar tapa na cara de outro. Aí já não dá. Mas essa coisa de ficar, até que parece coisa de torcida, briga de torcida, eu acho normal. Às vezes, assim, é ruim que você não consegue ter um ambiente para um debate mais elevado, mais equilibrado. Mas para haver um debate desse tipo, primeiro, você tem que ter pessoas que estejam preparadas para isso, dispostas. Num ambiente como a gente vive, que é de polaridade, né, tão grande, polarização tão forte, é ambiente mais para briga de torcida mesmo, não tem jeito. Deputada, tem um tema que mexe muito com a nossa audiência, que é gastança ali do governo federal. E eu queria que você falasse um pouco da atuação da Comissão de Fiscalização, especificamente nesses gastos ali direto da presidência, com hotéis luxuosos, com reforma de palácio, com compra de móveis, de enxoval, aquela coisa toda. Teve alguma atuação da comissão nesse segmento? Sem dúvida, todos os parlamentares da oposição que fazem parte da comissão estavam muito atentos a tudo isso e atuantes. Então, a gente teve vários pedidos de informação e também representação ao Tribunal de Contas.
Porque você perguntar, muitas vezes vem aquelas respostas totalmente de João sem braço. Genérica. Sabe, genérica. A gente pergunta, a gente tem que fiscalizar, né? Mas muitas vezes a gente pega até uma resposta dessa e já encaminha para o Tribunal de Contas, você manda uma representação aí para o Ministério Público, para a PGR, e pede aí, né, que abram alguma investigação, porque realmente, mas houve uma atuação firme aí dos colegas, tá? Sem deixar passar nada. E agora, mesmo no recesso, a gente continua atuando, aí eu digo eu como presidente da comissão, né, essa história, por exemplo, da EBC mesmo, dessa contratação milionária, quase 5 milhões de contratação para um programa o Sem Censura, né, de entrevista, a contratação da Cissa, nada contra a Cissa Guimarães, mas a apresentadora que estava antes ganhava em torno de, sei lá, 40, 60 mil reais por mês. Você conduzir um trabalho desse é de responsabilidade, é importante, mas você não pode pagar, ela vai receber um salário de 800 mil ao ano, né? São mais de 800, quase 1 milhão, e mais para a produtora, que parece que é dela, mais 4 milhões. Quer dizer, não dá. A gente quer que expliquem isso para a gente, né? Que explique essa situação, porque o povo brasileiro está vendo o seu dinheiro ser gasto com viagens, sofás, aquela gastança, uma coisa assim horrorosa, sabe? Sem nenhum pudor, ela é despudorada. Os gastos são despudorados. Existe um discurso, né, que a classe média quer ter 2 televisões, gasta muito, não precisa ter tanto luxo, e, no entanto, né, o que o Lula e a Janja, que o pessoal que chama com toda razão, se chama de esbanja, né? O que a esbanja faz? É torrando o dinheiro do povo, quer avião novo, com suíte presidencial dentro do avião. Isso acabou não passando, a comissão atuou, tá? Nós mandamos, e aí eles recuaram. Nessa do avião, lá na época, eles recuaram. E foi uma atuação da comissão também. Tá? Mas é uma loucura. É uma loucura. E os gastos com cartões corporativos? R$500 milhão por um jato antes da decoração, porque ainda vai custar outros 300 milhões. Então, assim, a gente tem sido bastante atuante, né, naquilo que nos compete fazer. Né? A gente fiscaliza, a gente denuncia, a gente representa. Agora, é preciso que as demais instituições também façam a sua parte. A gente acompanhou na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle um episódio que foi bem marcante, assim, ao final do último ano. Nós percebemos a ministra Anísia Trindade tentando se esquivar do comparecimento à comissão e, por fim, em uma última audiência que investigava fraudes em contratações do Ministério da Saúde sobre a questão da obrigatoriedade vacinal para a Covid, a senhora subiu o tom, claro que sempre de uma maneira muito equilibrada. Quero registrar isso aqui, deputada, que sua condução à frente da comissão foi brilhante, brilhante, a gente conseguiu testemunhar e acompanhar, mas eu vi a senhora muito firme com a ministra, dizendo que não admitiria esse tipo de discurso. O que aconteceu naquele momento? Aconteceu que a ministra, que não respondeu as perguntas, ela ficava com aquela resposta protocolar, que fala, não diz nada, ela agrediu os parlamentares que estavam questionando. Então, ela disse que a dúvida que os parlamentares estavam colocando sobre a questão da inscrição da vacina da Covid no PNI, que torna obrigatória a vacina, então, ela disse que aquela dúvida era criminosa. Eu falei, olha, eu não vou permitir que a ministra venha aqui, né, chamar os deputados que estão fazendo seu papel de criminosos, querer imputar crime ao deputado que está cumprindo o seu dever constitucional. E outra coisa, desde quando você ter dúvida e você questionar é crime? Então, assim, é a maior prova de que ela, sim, é uma pessoa anti-ciência, porque não existe ciência sem dúvida, sem questionamento, né? Você questiona, você apresenta uma tese, aí você tem uma antítese, aí você chega lá com várias pesquisas, uns acham uma coisa, outros acham outra, até que você chega a uma conclusão. Mais tarde, alguém vem e derruba essa verdade, digamos assim, né? E aí a ministra
ela não quer discutir, ela não admite debater. Não admitir questionamento revela um pouco autoritarismo. do espírito Primeiro, autoritário dessa o viés autoritário dessa administração. E segundo, ontem mesmo eu estava conversando com o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né? E nós estávamos falando, a gente até tem pensamentos um pouco divergentes nessa questão, mas, como ele fala assim, o nosso debate é sempre muito respeitoso e um trazendo informações para o outro e tal. Ele médico, eu não, mas eu sou uma pessoa que o tempo inteiro, a minha defesa é a da liberdade. É a do debate, da liberdade e do direito dos pais de defenderem, né, os seus filhos, né? E aí o que acontece é que a gente recebe todo dia informação. Uma pergunta que eu faço aqui, que a gente fez para a ministra: por que só o Brasil obriga a vacina para crianças? Se é uma coisa tão evidente, tão óbvia, tão maravilhosa, por que que Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Japão não obrigam também? Por que os Noruega, Suécia, por que as democracias do primeiro mundo não obrigam? E tem muitas até agora que não recomendam, né? Então, ela se furta esse debate. E ela levantou e foi embora da reunião. Depois de um tempo ela se levantou, porque a gente tinha um tempo combinado, seriam 4 horas de reunião. Quando tinha umas 3 horas, né, que o Nicolas foi começar a fazer as perguntas dele, ela levantou e foi embora. Então, assim, num total desrespeito, né, porque eu, ali na minha condução, sempre tratei com respeito, mas com firmeza, com o ministro Flávio Dino mesmo. Uma hora, teve um dia que ele disse que ele iria impor o regimento ali, a comissão, para que não deixar que deputado falasse coisa que não tivesse que falar. Eu falei, não, senhor, quem impõe o regimento aqui sou eu, essa comissão tem presidente. Quem aqui coloca, né, faz cumprir o regimento aqui sou eu. Você veio aqui como ministro para responder as perguntas, não quero usurpar a minha função. E ele respeitou, né? Ele continuou lá respondendo. Ela já foi mais desrespeitosa, se levantou e saiu, né? É uma faceta do atual senador, futuro ministro do Supremo, Flávio Dino. Não sei se a senhora chegou a ver esse vídeo dele conversando com os representantes e chefes das empresas de redes sociais. Sim. Isso é absurdo, uma né? coisa, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Uma autoridade pública ameaçando tão abertamente empresas privadas que atuam. E empresas importantes, Sim, que prestam claro. um serviço importante. Por mais que a gente tenha problemas com redes sociais ou ressalvas que a gente possa ter com o ordenamento que seguem, são empresas que prestam um serviço fundamental. Claro, né? Que sim. E a forma que ele estava tratando aquelas pessoas realmente me impressionou bastante. Deputada, em relação aos próximos anos agora, a gente falando das eleições de 2024 e de 2026 também, como é que a senhora imagina que vai acontecer? Como é que a senhora vislumbra os resultados dessas eleições que estão por vir? Bom, a gente espera, né, que a oposição, liderada aí pelo Jair Bolsonaro, com a sua popularidade, consiga fazer muitos prefeitos, mais de 1.500 prefeitos e muitos vereadores. Só que a gente já está começando a ver um movimento nada democrático, não é? Que a gente pode suspeitar. Quando você vê parlamentares que são pré-candidatos a prefeito começarem a ser investigados, né, ter busca e apreensão, pegar o celular. Carlos Jordi é pré-candidato à prefeitura de Niterói. Ramagem é pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. E aí eles começam a sofrer esse tipo de perseguição, de operação. Com certeza isso é uma forma de querer desmoralizar esses candidatos e interferir na eleição. Então isso é um absurdo, porque num ano de eleição, o judiciário deveria ter muito mais cuidado para não interferir na eleição, não é? Mas a gente sabe que não pode contar com isso. Então, a gente vê que, com cautela, esse momento é um momento de perseguição política, muito perigoso, né? Mas nós temos aí pessoas muito competentes, aguerridas, que estão dispostas a botar a cara e lutar aí, né, para conseguir se eleger, para ajudar a melhorar esse país, tirar, né, das garras da esquerda, pelo menos nas administrações municipais, coisa que o PT
não tem ganhado mesmo, mas a gente quer impedir que eles voltem, porque está aí o Zé Dirceu já está falando, né, que eles vão conseguir avançar, que vão ficar pelo menos 12 anos. 12 anos. A previsão do José Dirceu é que esses próximos 12 anos aí a esquerda continue no poder, né? Assim, a direita, a parte mais conservadora da política tem se organizado para poder impedir esse período de 12 anos. Há mais anos articulação, aí. há uma conversa maior. A gente sabe que para a esquerda não existe alternância de poder a não ser entre partidos de esquerda mesmo. A falsa direita, como o PSDB, a falsa direita. Você vê que o Fernando Henrique, que era a oposição, né, chorou de emoção a entregar a faixa para o Lula. Que oposição é essa? Então, a gente sabe que para eles não existe alternância do poder. Aliás, eles falam hoje em dia claramente, porque eles não estão mais fazendo questão de esconder, em eliminar a oposição. Você vê que até a ministra do Planejamento, até a Simone Tebet falou isso, né? Que a gente ganhou, mas a gente não eliminou ainda. O que é isso, minha gente? Então, assim, nós estamos lutando contra um sistema forte, organizado, né? Um Estado aparelhado, mas o mais importante é a gente não desistir, a gente continuar lutando, porque a gente deve isso às futuras gerações. Nós não queremos entregar o Brasil a essas pessoas que tanto mal têm feito a essa nação, seja na questão econômica, seja na questão do respeito à legislação, direitos e garantias, às famílias, perseguindo, né, também, você vê aí que eles, teve agora aí um encontro aí no Ministério dos Direitos Humanos, né, em que eles se uniram para falar de tolerância, né, contra a perseguição às religiões, mas quem mais persegue é a esquerda que persegue os cristãos. E um detalhe seríssimo sobre esse encontro recente é que quem estava lá era aquele ex-assessor da Câmara, Exato, que debochou do estupro de mulheres israelenses. Foi convidado para compor a mesa redonda, a mesa de debate. Exatamente. E eu ainda falei isso numa das minhas lives, né, dizendo que a esquerda até finge que nós vamos afastar, tirou da assessoria do deputado porque não teve mais jeito, né? Foi um vexame muito grande o que ele fez de debochar de uma mulher que foi sequestrada, molestada sexualmente, que estava ali com a calça suja, não se sabe se de sangue ou o que era, né, e ele debochar dessa situação. Então ele foi afastado da função dele lá na Câmara, mas está aí participando de eventos. Mas não foi no desabraçado. Não foi desabraçado. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Parece que quanto pior a criatura, mais vil, mais apoio ela recebe. É impressionante. E, deputada, a senhora fala em continuar com a luta, né, persistir aí nessa defesa. Queria saber dos planos para 2026, que está longe, mas é logo ali. Está longe, mas está perto, né? Está longe, mas é logo ali. Podemos ver Bia Kicis eventualmente disputando o Senado aqui pelo Distrito Federal? Olha, eu não escondo de ninguém que eu tenho vontade, sim, de ocupar uma cadeira do Senado, porque eu acho que lá, né, com as atribuições dos senadores que faltam aos deputados, eu vou poder contribuir mais para ajudar nesse sistema aí de freios e contrapesos, de equilibrar os poderes, né? Agora, a gente sabe que ninguém, né, na política, ninguém faz nada sozinho. Hoje eu sou presidente do PL do Distrito Federal, do PL, né, e do PL Mulher. E a gente está trabalhando para ter uma boa nominata, uma nominata que venha forte. E eu tenho essa pretensão, mas a gente sabe que eu não sou o único nome, tem outros nomes que possam querer surgir. A gente não sabe, por exemplo, o que a Michelle Bolsonaro pretende, né, se ela pretende concorrer por aqui ou não. Então, são coisas que têm que ser muito bem conversadas, têm que ser colocadas na mesa, as pretensões, bem debatidas, né? Eu tenho essa pretensão e vamos ver o que o grupo vai entender disso, né? Eu tenho recebido muito apoio, graças a Deus, inclusive pesquisas a que eu tive acesso, que o meu nome está muito forte para o Senado, muito forte mesmo. Muito bem votado. O presidente Bolsonaro, né, sabe disso, o Valdemar sabe disso, o presidente do meu partido, Valdemar Costa Neto. Então, a gente tem que trabalhar para ver, né, o maior número de senadores possíveis, porque
esse é o grande objetivo do PL, sabe? É fazer o maior número de senadores em 2026. Até 2024 tem que ser para preparar o Senado. Então, se a gente puder ter, por exemplo, eu aqui no Senado, a Michelle, se é que ela vai concorrer ao Senado, porque ventila o nome dela até para presidente, né? Quem sabe por onde ela possa concorrer e a gente ter mais senadores, ou vão as duas por aqui, a gente não sabe nada. A gente só sabe que a gente está se preparando para ter uma luta, né? Uma luta que a gente sabe que é sempre dura, mas a gente quer conseguir fazer senadores. E, deputada, como é que estão essas conversas sobre o nome da Michelle Bolsonaro para concorrer, eventualmente concorrer aqui pelo Distrito Federal? Há conversas nesse sentido? Não, ela já manifestou desejo de alguma coisa? Não, ela não manifestou desejo nenhum. Né? Todas as vezes, inclusive, que eu ouvi ela falar, ela sempre falou que não tem interesse, que não quer, a não ser que surja, né, que Deus plante no coração dela. Então, assim, ela nunca falou eu quero, mas a gente tem que esperar, porque a gente sabe que a política é como nuvem também, né, que muda, e de repente passa um cavalo selado na sua frente, também você não vai deixar de montar. E o fato é que o nome dela é muito forte. Agora, o fato também é que eu tenho feito um trabalho aqui no Distrito Federal, que é reconhecido não só no DF, mas em todo o Brasil, e que é um trabalho que tem que ser, não pode ser também desconsiderado. Então, graças a Deus, eu tenho respeito do presidente do meu partido, o presidente Valdemar, tenho respeito do presidente Bolsonaro, tenho respeito da Michelle Bolsonaro, né, que eu respeito todos eles muito também, e queremos fazer o melhor para o nosso partido. Tá? Então, ainda não houve essa conversa, não com a Michelle, mas a gente sabe que a gente vai trabalhar para fazer o melhor. Deputada, só uma dúvida que ficou aqui. A senadora Damares esteve aqui com a gente na semana passada, no nosso último episódio do podcast, e ela nos contou que, falando daqueles 18 nomes da oposição que estariam sendo investigados, estariam na mira da Polícia Federal, e que isso tem tirado o sono de muita gente. Que isso cria um clima de perseguição, Sim. um clima ditatorial, o medo da polícia bater a porta a qualquer momento, e que isso tem desestabilizado, de alguma forma, pelo menos essas articulações iniciais, porque o ano legislativo está para começar. Né? E esse clima, a senhora acha que, né, essa perseguição do governo, ela aumenta ou diminui o tamanho da bancada do governo? Você acha que com a ameaça convence mais os deputados ou desconvence? Não, eu acho que se as pessoas estiverem atentas, elas sabem que a gente tem que se unir para a gente superar essa questão da ameaça, porque essa ameaça só existe porque as nossas prerrogativas estão sendo violadas. E outra coisa, nós temos que dar respostas. Por exemplo, é indispensável que a gente retire do Supremo a competência originária criminal. Então, você não pode ter o Supremo julgando deputados e senadores fiscalizando o Supremo. Então, é claro que com isso você neutraliza o sistema de freios e contrapesos, porque todo mundo sabe que o Supremo, ele realmente, você tem senadores que realmente interferem. Ligações para senadores, eu apoio tal candidato, vota isso de tal maneira, você sabe que você tem inquérito aqui. A gente ouve essas histórias de senadores contando que receberam ligação. Articulação política dentro do plenário durante votação. Ou antes da votação, não importa. Mas o fato é que isso acontece. E por que isso acontece? Porque tem muito parlamentar que tem medo do Supremo. Né? Porque tem aí o rabo preso. Eu digo o seguinte, você não precisa nem ter o rabo preso, porque hoje a gente está vendo pessoas que não cometeram crimes sendo perseguidas. Não é? Então, é preciso que a gente faça isso, acabar com esse tal do foro privilegiado. Tá? E se falar aí para a população entender o que eu quis dizer com a competência originária, é acabar com o foro privilegiado. A gente não pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Você tem que pegar senador, deputado, qualquer crime que não seja crime de opinião, porque isso não existe, nós temos imunidade, né? Se cometer algum crime, tem que ser julgado por um juiz de primeira instância, ou que seja pelo conselho, pela corte de segunda instância dos tribunais, ou com recurso para o STJ, mas não pode ir para o Supremo Tribunal Federal. Senão, você faz o que está acontecendo. A consequência é essa. Você mina
o sistema de freios e contrapesos, senadores com medo do Supremo, aí o Supremo faz o que bem entende, e nenhum senador ninguém vai pautar impeachment, ninguém vai fazer nada, porque sabe que o pescoço dele é que vai estar ali na corda. Deputada, tem um impasse que se forma agora nessa prévia para início do ano legislativo, que é justamente a formação, a composição para a presidência das comissões, né? E aí a gente escutou aí uma conversa nos bastidores de que o presidente Lira recuaria do acordo que fez com o PL para garantir a presidência da CCJ nesse ano. Mas há quem diga também que o PL vai optar pela Comissão de Segurança Pública, por dar preferência a essa comissão. Como é que a senhora tem acompanhado aí essas conversas? Qual será o direcionamento do partido? A gente vai ter que ver, porque, na verdade, houve um acordo lá atrás para que a CCJ agora ficasse com o PL. A segurança pública, o PL já tem. Por ser um maior partido, o PL pode escolher, pode ter 4, 5 comissões, ele pode ter a CCJ, pode ter a segurança pública, isso não significa nada. No ano passado, o PL ficou com a CMO, ficou com a relatoria da CMO, então não ficou com a CCJ. Agora vamos ver o que vai acontecer. Que há esse acordo, Agora o que vai acontecer, vamos esperar para ver. Eventualmente ali o PL ficando eventualmente não, que deve acontecer, né, com a presidência da CCJ, tem algum nome que... Carol Detone. O prometido é que seja Carol Detone. Ela já pleiteia, ela foi, inclusive, participou da CCJ na legislatura passada todos os anos, ela tem sempre teve essa pretensão, então o combinado, muito atuante, ela é muito atuante, ela é advogada, é uma pessoa bastante preparada. Mas é uma coisa pacificada já, porque nós conversamos há umas 2 semanas com o líder do PL e ele disse, né, ele chegou a comentar sobre essa confusão ali a respeito da presidência da CCJ, né, falou que não ia voltar atrás, que o PL ficaria sim com a presidência da CCJ, mas que não há uma certeza quanto ao nome da Carol, da deputada. Por isso até que eu te fiz essa pergunta para saber se houve algum entendimento, se a bancada está em sintonia com... Não, a bancada está em sintonia. Eu não ser? sei se pode ter tido alguma alteração pelo fato da Carol ter se tornado mãe agora muito recente, talvez ela mesma esteja repensando, não quero agora, quero no outro ano, não sei, mas não me chegou nada disso. O que eu sei é que o prometido é que seja Carol Detone, e eu acho que quando o combinado não é caro nem barato, né? Eu acho que o que é combinado é o combinado, então vamos fazer. Eu acho que é a vez dela, ela está esperando já há bastante tempo. Se ficar com o PL, que eu espero que fique, o nome combinado é Carol Detone. Se houve alguma descombinação, inclusive com o acordo dela, aí eu não sei te dizer. Ok. Deputada, e as convocações da Anísia e também da ministra Marina? Estão aprovadas. Estão aprovadas e a gente espera que aconteçam logo no início, nas primeiras sessões aí do ano, né? Agora, eu não vou mais presidir a comissão, né? Porque você não pode presidir a comissão 2 anos consecutivos. Você pode até voltar depois. Mas, então, será do PL, a CFFC, e terá um outro presidente. Então, tem muita gente capacitada ali que pode fazer isso, mas nós já deixamos aprovadinho esses requerimentos. Deputada, essas convocações de ministro, a gente viu nesse ano passado ali, ministros dando uma banana ali para a Câmara ali, até para o Senado também ocorreu, que foram convocados, não apareceram, a Anísia, a Marina, o Dino fez isso inúmeras vezes. Na verdade, a Anísia e a Marina não tinham sido convocadas, tinham sido convidadas, porque a gente fez esse acordo que, caso algum ministro descumprisse o convite, o acordo feito, porque a gente deixava eles escolherem a data, aí a convocação seria aprovada, inclusive com o voto do governo. E isso, de fato, aconteceu. Tá? Eu consegui que todos os ministros viessem convidados, inclusive a Anísia chegou aí uma vez. A Marina foi aquela que se esquivou, não foi nenhuma vez, e aí nós aprovamos as 2 convocações, inclusive com o voto do governo. Eles não atrapalharam, tá? Agora, no próximo ano, é que elas terão que ir, se não comparecerem convocadas, estarão cometendo crime de responsabilidade previsto na Constituição, tal qual aconteceu com o Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública.
Então, deputada, a gente já está chegando ao final do nosso programa e eu queria saber um pouco sobre alguns parlamentares com quem a gente conversou na última semana, falou de uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está marcado para algum momento na semana que vem, para tratar desses mandos e desmandos do STF, Judiciário, etc., e talvez articular alguma espécie de reação do Legislativo em relação, pelo menos, a essas duas operações da Polícia Federal que atingiram parlamentares que estão no mandato diretamente. Qual a sua expectativa dessa reunião? Você acha que o presidente do Senado acorda? Olha, já houve uma reunião anterior, né, no ano passado, em que a gente estava fazendo obstrução e daí fizemos a reunião, ele combinou que iria tomar algumas atitudes, tomou algumas, tanto que a gente deixou de obstruir. Ele fez um gesto já, que foi com relação àquela PEC que foi aprovada no Senado para acabar com as medidas monocráticas de ministro Supremo, que tenham que ser decididas pela Corte, o que atualmente nem é, digamos assim, muita vantagem, porque eles se unem todos e decidem em uníssono, né? Eles se uniram ali parece que se uniram contra o Congresso, mas não importa, a gente tem que alterar isso daí e passar a prever que ministro não pode ficar despachando monocraticamente contra lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. PEC, até PEC. Tudo. Então, chega com uma canetada e desfaz tudo que foi feito por 513 deputados e 81 senadores. É inviável você viver dessa forma, né? Com uma república, uma democracia que funciona assim, não existe isso. Então, ele deu um passo. Com relação também às drogas, né, que o Supremo estava ali querendo liberação de drogas, e ele falou, não, isso é tema para ser debatido aqui. Então, ele fez alguns gestos, pouco. É por isso que nós queremos ter essa reunião com ele, para ele entender a gravidade do que está acontecendo e se colocar como presidente do Congresso Nacional, presidente do poder. Então, assim, o que nós queremos realmente é contar com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, e contar com o Arthur Lira, presidente da Câmara. Nós vamos conversar com eles, eu acho que a coisa está chegando numa gravidade tal que eles precisam reagir. Nós contamos com isso, nós estamos trabalhando para isso. Nós não estamos aqui para atacar o Rodrigo Pacheco nem o Arthur Lira, nós queremos que eles, diante da gravidade dos fatos, entendam que agora é hora deles tomarem uma atitude que antes não tomaram, mas que está em tempo de tomar. Maravilha. Deputada, gostaria de agradecer a presença, o tempo passou muito rápido, a gente já está em quase 1 hora de programa, e eu queria deixar aberto aqui para qualquer última pergunta que vocês possam ter e também qualquer coisa que a senhora queira falar no final para os nossos ouvintes. Eu acho que tem algo que é muito válido de ressaltar, que é o seu trabalho pelo agro brasileiro, que é algo que muita gente não sabe. Se a senhora quiser deixar aí uma consideração sobre como esse governo lesou esse setor produtivo do Brasil, fique à vontade. Ah, sim, isso é verdade, né? Eu fui a parlamentar na legislatura passada que mais investiu na agricultura familiar, de todo o parlamento. E a parlamentar que mais investiu na Embrapa para pesquisas também. E graças a Deus a gente tem feito um trabalho, eu sou a madrinha da Rota da Fruticultura, que é um projeto que está revolucionando a agricultura aqui do Distrito Federal, a pequena agricultura. Nós temos aí pessoas com poucas terras, né, plantando mirtilo, plantando açaí, que são produtos, né, são frutas que têm um valor agregado muito grande, que faz com que a pessoa consiga uma renda realmente significativa, sair da agricultura de sobrevivência para uma agricultura realmente um agronegócio, né, que ela possa realmente viver e viver bem com isso. Então, fico muito feliz. Ontem mesmo estive na Secretaria de Agricultura para fazer a entrega de mais um caminhão. E eu trabalho para o DF e em torno, porque é muito importante, se a gente quer trazer qualidade de vida para o Distrito Federal, a gente tem que cuidar do entorno do Distrito Federal. Então, tenho entregado caminhões, câmaras frias, fora o projeto da Rota da Fruticultura, capacitação, o PAA. Então, graças a Deus, as minhas emendas têm sido bem aproveitadas para isso, tratores, e existe esse reconhecimento
desse trabalho. Então, é uma coisa que me dá muita felicidade. E também a gente precisa dizer, lembrar aqui das cooperativas, dos catadores de lixo, as catadoras, recicladores, também a gente tem feito um trabalho maravilhoso e um trabalho em prol também das crianças, do esporte, da inclusão pelo esporte. Hoje mesmo, de manhã, eu estive ali nos Fuzileiros Navais, estive lá com as crianças, foi a troca do comando lá, e estive lá com as crianças do Profesp, que é um programa lá dos Fuzileiros Navais, da Marinha, para beneficiar as crianças com esporte, com música, crianças velejando, crianças aprendendo autodefesa, lutas, taekwondo, tanta coisa. É muito bacana isso, sabe? Fico muito feliz. Muito legal. Deputada, muito obrigado, viu? E sempre à disposição para quando quiser voltar aqui falar mais um pouquinho com a gente. Tá ótimo, muito obrigada. Se você quiser fazer também alguma pergunta ainda, estou à disposição. Não, o que eu queria saber é assim, o que a gente pode esperar da oposição para esse próximo ano. Olha, organização. A gente está se unindo cada vez mais e, principalmente, a gente tem a noção de que não adianta você querer fazer obstrução sem número. Então, o que nós precisamos é mostrar, conscientizar mais parlamentares de que a coisa está ficando muito complicada para o Congresso, que o Congresso está perdendo totalmente a sua relevância. E a população pode nos ajudar muito, também conscientizando os seus parlamentares, lutando contra coisas como o PL da censura, que é a 2630. Se passar um negócio desse aí, que nós estamos lascados mesmo, que é botar mordaça, eu acho que já ficou muito claro que eles não têm medo de desinformação, eles não estão combatendo desinformação, que isso já tem a Daniela lá para Lima para fazer, já tem esse povo todo aí do Globo News, só que faz desinformação à vontade, né? E o que eles têm medo é da verdade que as redes mostram. Agora mesmo, você falou em agro, o que a mídia está falando do movimento que está acontecendo na França, na Alemanha, na Itália, os caminhoneiros... Pouco, quase nada, né? Falando nada. Quase não se fala do assunto, pois como se um movimento desse tamanho, tá dessa proporção... pegando fogo lá na Europa, os caminhoneiros, os fazendeiros fechando estrada, indo para a rua, estão jogando esterco nas câmaras municipais, Câmara de Vereador, estão se rebelando contra os globalistas que querem que a gente coma inseto em vez de carne, né? Querem que a gente passe fome. Então, a Agenda 2030, a Agenda da ONU 2030 é para a gente passar fome, para a gente não ter propriedade privada. Você não vai ter nada e vai ser feliz, totalmente controlado pelos globalistas. Os caras estão lá. O que a mídia está falando? Nada. Se não são as redes sociais, a gente não fica nem sabendo. Então, esse povo que quer nos calar não tem medo de desinformação, eles têm medo da verdade. Então nós temos que conscientizar cada vez mais a população e os parlamentares para que uma lei dessas não passe de jeito nenhum. Perfeito. Sim. Muito obrigado, deputada. De nada. Um prazer estar aqui com você. Obrigado, deputada. Um abraço.